A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4 desse quarto trimestre da CPAD em 2022. Nesse trimestre, nós estamos aprendendo sobre andando em amor. E a aula de hoje procura trabalhar sobre o seguinte argumento: o amor próprio, amar como a ti mesmo. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para que mais vidas sejam alcançadas por Cristo. Deixa aí no comentário de onde você está me assistindo, eu quero te conhecer. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Eu espero muito que Deus te abençoe, então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus em Cristo. Hoje nós chegamos na lição de número 4 desse quarto trimestre da CPAD em 2022. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre andando em amor. E a aula de hoje trabalha conosco sobre o seguinte argumento: amor próprio, amar como a ti mesmo. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira delas está então em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Apresenta também a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Marcos, capítulo 12, versículos 28 ao 34, e também João, capítulo 15, versículo 8 ao 14, e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Se você deseja também saber qual o dia das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula aqui para você ser edificado em Jesus, sempre ao meio-dia. E toda quarta-feira é o dia específico da classe dos juvenis. Então, toda quarta ao meio-dia, a gente está aqui contigo, trazendo uma palavra para te edificar e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical para edificar os teus alunos em Jesus. Então, quarta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui em Cristo. A aula de hoje procura trabalhar conosco uma perspectiva bem extraordinária sobre aconselhamento pastoral. Especialmente, ela traz para nós essa visão do cuidado pessoal, desse amor próprio. Esse amor próprio que não pode ser visto como amor egoísta, mas é o cuidado pessoal de ti mesmo. No sentido, então, de você se relacionar com o outro e também da tua autoestima. A Bíblia também descreve para a gente a riqueza de detalhes sobre essa doutrina do amor. E também traz para nós uma perspectiva pastoral. Nós precisamos entender, à luz da Bíblia, que nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, também exercemos esse papel no aconselhamento a partir da Escritura. O Gray Collins, ele trabalha uma perspectiva bem extraordinária sobre essa necessidade da compreensão do aconselhamento pastoral. Ele tem um texto aconselhando uns aos outros, onde ele traz orientações sobre essa necessidade de preparar líderes, especialmente professores da Escola Bíblica Dominical, pessoas envolvidas na obra de Deus, para trazer conselhos aos nossos jovens, a pessoas aflitas. Nós precisamos entender que nós estamos trabalhando também com a fase de transição na vida do adolescente para o jovem. E nessa fase de transição, é necessário então entendermos que o adolescente está enfrentando diversas barreiras, diversas dificuldades, diversas angústias emocionais também, diversos processos de ansiedade. E nós, como servos e servas de Cristo, também precisamos ter uma visão pastoral, de acolhimento, de orientação, de direção para os nossos adolescentes. No aconselhamento pastoral, nós também aprendemos que nós não estamos aqui para dar conselhos. O aconselhamento pastoral não é isso. Mas o aconselhamento pastoral, ele aponta o caminho e ajuda a cada indivíduo, a cada pessoa, especialmente o adolescente,
a encontrar as suas próprias respostas, a sua própria orientação à luz da Escritura. E como servos e servas de Cristo, precisamos sempre apontar para o caminho. Existem diversos modelos de aconselhamento pastoral. Um modelo bem interessante também que nós podemos explicar para você é o modelo do aconselhamento pastoral bíblico. O aconselhamento pastoral bíblico, ele procura demonstrar para nós que a Bíblia traz princípios, direção para guiar a vida daquele que precisa de respostas. Existe também o aconselhamento pastoral que traz esse sentido especialmente de ser um aconselhamento pastoral que está interligado com atendimento psicológico. Nesse aconselhamento, você também ganha recursos, como, por exemplo, ferramentas que a própria psicologia oferece para poder te ajudar a se encontrar. E hoje nós vamos olhar para essa perspectiva do amor pessoal, para essa perspectiva do amor em crescimento pessoal na vida do teu aluno. Se eu já estou te ajudando até aqui, espero que sim, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo também. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: amar a si mesmo. Por que nós precisamos parar para pensar sobre isso? Está na Bíblia. A Bíblia fala sobre o amor próprio, a tomar cuidado de si, a observar especialmente que tudo vai bem ou não vai bem. E há uma necessidade de ter esse cuidado porque nós estamos enfrentando doenças no nosso século. Doenças como a depressão, a ansiedade, que traz diversos prejuízos para diversas pessoas que cultuam com a gente em nossas comunidades da fé. Para entender isso melhor, o primeiro subtópico trata sobre o amor próprio. Vamos entender isso. O amor próprio, ele vai além dessa ideia de sentimento, de ter um sentimento pelo outro. Mas o amor próprio, conforme a Bíblia, traz esse sentido de dignidade, traz esse sentido também de autoestima, de respeito próprio, de observar que você pode ser uma pessoa que pode exercer diversas realizações pela bondade de Deus. A Bíblia fala sobre o nosso potencial, mas a Bíblia também nos aconselha a não agirmos de forma arrogante, de forma orgulhosa, pensando que sozinhos nós vamos obter vitória. A Bíblia destaca especialmente que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Isso demonstra o nosso respeito, o nosso cuidado, a nossa dignidade. E você tem uma base que está em Marcos, capítulo 12, versículo 31. Isso fala também do seu amor pessoal, ou seja, de dentro para fora, do teu cuidado como ser humano, como pessoa pensante, como uma pessoa que tem capacidade, que pode realizar grandes conquistas para a glória de Deus. Para entender ainda melhor, espero que Deus te use através dessa perspectiva junto com os teus alunos. O segundo subtópico trata então sobre a autoestima. Biblicamente falando, nós precisamos entender que a autoestima traz essa ideia de valorização pessoal. A autoestima te ajuda então a realizar os teus desafios. Essa autoestima te guia então para poder realizar as tuas escolhas. E é fundamental você observar isso também. A autoestima ela é construída ao decorrer da vida, a partir das nossas escolhas, a partir das nossas experiências, dos nossos desafios, nos ajudando então a sermos pessoas melhores, a nos vestirmos bem, a ter um cuidado pessoal, a cuidar então da nossa saúde, a ter um cuidado também espiritual e emocional, como é necessário observarmos isso. Existem pessoas que estão adoecendo emocionalmente. Pós-pandemia, nós podemos ter essa visão e essa experiência também, que diversas pessoas adoeceram emocionalmente. E há uma necessidade de nós, como professores, pastores, servos e servas de Deus, termos uma preparação para cuidar de vidas. O aconselhamento pastoral, então, traz essa perspectiva de ajudar o ser humano, o outro, o próximo, a enfrentar os seus lutos, as suas dificuldades, as suas ansiedades, encontrando respostas à luz da palavra de Deus para que o ser humano, então, se componha e, ao mesmo tempo, tenha realizações de forma integral,
Ou seja, haja então a completude, para que essa pessoa então haja de forma honrando ao Senhor com a sua vida e com todas as suas atitudes. E eu espero que essa palavra também edifique você em Jesus. Já avançando, segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento aqui na nossa EBD: o perigo dos extremos. Nós precisamos entender nesse segundo ponto sobre cuidados que também precisamos alertar os nossos alunos, que são adolescentes que estão nessa fase de transição para o juvenil e juventude. Os extremos trazem diversos perigos e prejuízos também. Existem pessoas que agem assim, ou é 8 ou 80, vivendo sempre nas pontas, nos extremos. Nós precisamos entender que a nossa vida ela precisa ser balanceada. A nossa vida precisa ser balanceada pela palavra de Deus, que é o prumo. A palavra de Deus ela nos guia. A palavra de Deus fala sobre o nosso cuidado pessoal. A palavra de Deus ela nos orienta então a servir a Cristo, glorificando a Deus em tudo. A palavra de Deus fala que a noiva de Cristo, ela está ornamentada, adornada e linda, aguardando então o seu esposo. Isso então relata para nós esse cuidado pessoal que a igreja também precisa ter e que você como cristão também precisa. O primeiro subtópico, entendendo esse segundo ponto, trata então sobre autoestima em excesso. A autoestima em excesso leva o ser humano, o adolescente, à prática do orgulho. Não só adolescente, mas também pessoas adultas também. E o orgulho é visto como um pecado. O orgulho acaba cegando as pessoas. A autoestima, então, traz grandes prejuízos. O orgulho, então, traz grandes prejuízos. O orgulho cega você. O orgulho te faz agredir as pessoas, verbalmente, fisicamente também, desonrando seus pais e a sua família. O orgulho transforma você em uma pessoa arrogante. Então, o excesso da autoestima traz diversos prejuízos. Conforme a Bíblia, nós vamos perceber a necessidade de agirmos em humildade, a necessidade de agirmos em atenção para com o outro, a necessidade de observarmos que a soberba e o orgulho nos levam para distante de Deus, que a soberba nos leva então para a morte. Mas a Bíblia destaca que aquele que age em humildade, reconhecendo a sua dependência do Senhor, essa pessoa então é edificada. Então, qual é o papel nosso aqui como professores? Nós precisamos alertar sobre a nossa dependência de Deus. É fundamental termos uma autoestima, mas é fundamental também sermos dependentes, humildes, reconhecermos que nós só estamos onde estamos por causa da presença de Deus, da bondade de Deus e da glória de Deus sobre nós. O outro extremo que nós também podemos encontrar é a baixa autoestima. Observe, existe o excesso e agora existe outro extremo. Esse outro extremo da baixa autoestima pode levar a pessoa a pensar que ela é uma pessoa limitada, que ela é uma pessoa que não tem condições, abre portas para o caminho da depressão também, para a frustração pessoal, uma pessoa que não consegue pensar em suas realizações porque não tem objetivo de vida. A baixa autoestima também cega e transforma a pessoa em escrava, escrava da ansiedade, escrava da bulimia, escrava então do pecado, escrava então da depressão e transforma esse indivíduo de uma forma que essa pessoa então passa a agir de forma desagradável, de forma terrível, se afastando da presença de Deus. Como assim de forma desagradável? Desonrando aos pais, desonrando ao lar, não tendo uma perspectiva então de vida, não tendo uma perspectiva então de agir para poder exercer algo para a glória de Deus, pensando que tudo vai dar errado, agindo então pela prática do pessimismo. Isso é um problema. Há uma necessidade de entendermos sobre o valor que nós temos diante de Deus. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos agora nova criatura. Temos tudo que Deus nos concedeu. E tudo que Deus nos concedeu é dado pela beleza de Deus e pela glória de Deus ofertada a nós. Já avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou, deixa o like aí. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: a importância do autocuidado.
Por que é necessário olhar para o autocuidado? E por que nós, como conselheiros cristãos, precisamos trazer uma palavra sobre esse autocuidado? Por que é fundamental isso? Porque o autocuidado traz crescimento. Para você entender isso melhor, vamos observar isso detalhando com você. O primeiro subtópico fala sobre o cuidado físico. O cuidado físico, então, trabalha na nossa saúde. Nós somos templo de Deus. O nosso corpo é templo de Cristo. 1 Coríntios 6,19 dá base para isso. E é uma necessidade de nós cuidarmos da nossa saúde física, tanto em exercício, prevenção, agindo então com o cuidado pessoal para exercermos algo para a glória de Deus. Não cairmos doentes, não termos dificuldades, não agirmos de forma que desonra então o nosso corpo, que é templo de Cristo, utilizando coisas que não são devidas, como drogas ilícitas e ilícitas. Há um cuidado pessoal com isso. O nosso corpo deve ser tratado com respeito. Esse é um papel do nosso aconselhamento pastoral. Por quê? Existem diversos adolescentes que enfrentam depressão e a primeira atitude é mutilar o seu corpo. Há, de forma fundamental, o entendimento de compreender que nós somos templos de Cristo e precisamos preservar esse corpo para a glória de Deus, porque Deus nos deu vida e essa vida pertence a Ele. Em segundo lugar, como segundo subtópico, há uma necessidade também de pensarmos sobre o cuidado emocional. Como é fundamental trabalharmos nesse tempo em que nós estamos vivendo sobre o cuidado emocional. O cuidado emocional nos ajuda agora a servir a Cristo. No cuidado emocional, nós compreendemos sobre essa realeza de Cristo sobre nós. O cuidado emocional também nos ajuda a sermos uma pessoa de bem e, ao mesmo tempo, a nos conhecer pessoalmente, conhecer as nossas limitações, conhecer, então, as nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, o nosso potencial. Há uma necessidade em entendermos que há casos e casos. Existem casos que podem ser trabalhados em um aconselhamento pastoral, em um gabinete pastoral e devem ser encaminhados para o seu pastor, o pastor da sua congregação, da sua igreja. E existem casos que é necessário um acompanhamento profissional. A pessoa precisa ser acompanhada por um profissional da área como um psicólogo clínico, para então exercer o seu conhecimento pessoal e agir para Cristo, glorificando ao Senhor. Todos nós precisamos de ajuda. Isso nos ajuda agora a nos entender como nós somos. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, eu quero destacar também sobre o cuidado espiritual. No cuidado espiritual, nós já entramos aqui na área do aconselhamento pastoral, o cuidado da nossa alma, o cuidado da nossa vida espiritual, tendo comunhão com Cristo, orando ao Senhor, conhecendo a palavra, nos dedicando a Cristo em santificação, tendo o objetivo de colocar tudo que nós temos, o nosso potencial para a glória de Cristo. O cuidado espiritual, ele é fundamental. Não é somente cultuar, mas é viver para Cristo. É servir a Cristo com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades, exaltando a Cristo em todo o tempo. Então pega isso e deixa Deus te usar. Avançando já para o fim, o quarto ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a autoestima humilde. A autoestima humilde é a proposta que Cristo tem para nós. É a autoestima balanceada. Ela segue o padrão da palavra. Ela reconhece que tem potencial, mas é humilde em reconhecer esse potencial e a sua dependência de Deus. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca então a necessidade de reconhecer o seu valor e a sua humildade. Todos nós precisamos reconhecer o nosso valor. Você tem um valor para a sua família, um valor para a sua igreja, um valor para as pessoas que estão à sua volta, mas você também precisa reconhecer isso com humildade, a sua dependência diante de Deus. O próprio profeta Jeremias disse lá em Jeremias 17, 9 e 10 que o coração humano é enganoso. Daí a necessidade de nós entendermos que nós somos cheios de falhas, mas temos potenciais, que nós temos dificuldades, mas nós reconhecemos nosso valor por causa de Cristo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos compreende, que nos ajuda a reconhecer quem nós somos, as nossas imperfeições, e Ele nos aperfeiçoou conforme a beleza da sua santidade, nos ajudando agora
a ser uma pessoa para a glória dele. Efésios 1, 4 ao 6 destaca que a salvação vem dele, que tudo que nós temos e todos os benefícios e todas as bênçãos que recebemos é por causa dele. Daí a necessidade de observarmos essa humildade em Cristo. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar o exemplo de Esther como um exemplo de autoestima e também de autenticidade. Olha que interessante. A Bíblia destaca que Esther Hadassa, ela é conhecida na Bíblia como uma mulher muito bela. Vivia no palácio do rei Xerxes. Foi escolhida por Deus. Vivia entre as riquezas. Vivia entre as belezas. Vivia então entre todos os benefícios do seu tempo. Mas ela era humilde em reconhecer que ela era judia. Ela era humilde em reconhecer a sua dependência de Deus. Ela era humilde em reconhecer a voz do seu tio e obedecê-lo para a glória de Deus. Daí a necessidade de nós entendermos que Deus tem para você lugares altos. Deus tem oportunidades grandes, mas nós não podemos nos esquecer quem somos, de onde nós saímos e onde Deus tem nos colocado. E lembrar que tudo que nós possuímos vem dele, e por causa dele, e para a glória dele. E que essa aula possa ter edificado você em Jesus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, ele me ajuda, tira uma foto também, me marca no Instagram, tira uma foto com esse povo bonito que assiste a aula com você todo domingo para a glória de Deus. Me marca lá, eu quero conhecê-los. Olha, se você quer saber o dia das minhas aulas, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui com você sempre ao meio-dia, postando aula para que você seja edificado em Jesus. Mas toda quarta-feira é o dia especial da classe dos juvenis. Então, toda quarta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui para a glória de Deus. E se você está afastado de Cristo, eu quero te convidar a aceitar Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso escrevendo no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a tua vida. Esse é o nosso papel aqui com esse trabalho para a glória de Cristo. Como dica de leitura, pessoal, quero trazer para vocês alguns textos que podem te ajudar durante esse trimestre. Primeiro, eu quero indicar para você esse texto do Greg Collins, da editora Vida Nova, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento. Esse material é muito legal para você que quer estudar um pouco mais sobre aconselhamento pastoral. Quero indicar esse texto também, Uma Jornada da Autodescoberta, da editora Mundo Cristão, vai te ajudar muito a conhecer sobre si mesmo. E também quero indicar o meu texto da editora Santorini, Janderson Nascimento, olha meu nome aí, glória a Deus, A Doutrina do Pecado. Esse material foi escrito por mim e você pode ter acesso a ele pela editora Santorini. É só procurar no Instagram, fazer o seu pedido, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento, sobre o amor ao próximo. Que Deus te abençoe. E até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.